Será que Eva, a primeira mulher que existiu, é um exemplo para nós hoje? Será que existe alguma coisa que a gente pode aprender com ela? Então, a gente vai ver isso no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje a gente está conversando sobre Eva. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja super bem-vinda e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse daqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você, para que você possa estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Quando a gente fala o nome Eva, a primeira coisa que a gente lembra é quando Eva comeu do fruto proibido, deu para o seu marido e aí a partir daí o pecado entrou no mundo. Mas aí fica aquela questão, será que Eva se arrependeu? Será que ela aprendeu com o pecado dela? Será que ela mudou, digamos assim, de caminho? E a questão é que a gente lê depois disso que Eva teve 2 filhos, que ela teve Abel e Caim. E acontece que esses 2 filhos dela têm um desentendimento porque Caim passa a ter inveja do seu irmão, porque Abel fez um sacrifício a Deus e Deus recebeu esse sacrifício. Mas Caim teve a sua oferta rejeitada por Deus. E a partir daí, Caim teve esse sentimento de inveja e matou o seu irmão. E essa situação, ela é muito complicada. Porque se você lembra, por exemplo, um dos versículos centrais da Bíblia, que é o versículo de Gênesis 3,15, que é o versículo em que Deus promete que ele vai causar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, e diz que a descendência da mulher iria pisar a cabeça da serpente e a serpente iria ferir o calcanhar. Então, esse versículo, ele é central da Bíblia, porque de uma forma rápida ele resume todo o evangelho. Como assim? Ou seja, no Antigo Testamento a gente vê o povo de Israel, que é o povo de Deus, e a gente também vê os outros povos, como por exemplo, os filisteus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus e vários desses nomes complicados, que são pessoas e povos que são descendência da serpente. E aí é interessante, porque a gente vê essa inimizade entre eles. E a gente poderia passar muito tempo falando sobre essa questão da descendência, porque esse é um assunto fascinante e que à medida que a gente entende mais sobre isso, a gente vai entendendo cada vez mais sobre a Bíblia. Mas olha só que coisa. A serpente ouviu quando Deus fez essa promessa a Eva, de que a descendência dela iria pisar a cabeça da serpente. Mas a serpente não sabia quem ia ser essa descendência. A gente sabe hoje que essa promessa se concluiu no Senhor Jesus. Mas a serpente naquele momento, Satanás, ele não sabia quem ia ser. Então, no momento que a gente vê Caim matando Abel, ali foi a primeira tentativa de Satanás de tentar acabar com a semente da mulher, com a descendência da mulher, porque ele não sabia quem ia ser o Messias. E olha só que interessante, Eva ouviu essa promessa, ela ouviu Deus falando que ele iria usar a descendência dela para ferir a cabeça da serpente. E quando isso aconteceu, Eva não caiu no desespero, se perguntando o que ia acontecer. E é tão interessante a gente ver sobre isso, porque Eva não perdeu a sua fé. Ela confiou que Deus iria abrir um caminho para que essa promessa fosse cumprida. E isso é interessante porque ela já tinha duvidado de Deus uma vez. Um dia ela foi enganada e persuadida a duvidar de que Deus tinha escolhido algo bom para ela. Então agora ela estava determinada a não cair nesse erro de novo. Ela estava com a mente fixa para que dessa vez ela pudesse crer em Deus. E olha só o que diz Gênesis 4, versículo 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome Sete. Porque ela disse, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto a Caim o matou. E a Sete também lhe nasceu um filho, e lhe chamou seu nome Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha só que interessante, ela reconheceu que Deus tinha dado um filho em lugar de Abel. Por quê? À luz de tudo o que aconteceu, ficou claro de que
Abel era descendência da mulher e Caim, descendência da serpente. Então, quando Abel morreu, e à luz disso tudo, Eva não caiu no desespero, se perguntando o que queria acontecer e meditando e ficando ansiosa em relação a isso. Ela confiou em Deus e Deus deu para ela mais um filho. E olha só que interessante, depois do filho de Sete, é dito que a partir daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha só que coisa linda! Porque ela confiou em Deus em relação a isso, então veio uma descendência que passou a invocar o nome do Senhor. Ela não caiu no desespero, mas ela fez o que estava ao seu alcance para que a descendência continuasse. E como Eva, a gente também já caiu em pecado na nossa vida. Muitas vezes nós já desacreditamos, muitas vezes nós já caímos na incredulidade, não confiando nas promessas de Deus. Mas então agora, o Senhor ele nos dá a oportunidade de confiarmos nele, para que o daqui para frente a gente possa confiar que ele vai fazer a promessa dele continuar. E nós podemos ser fiéis como Eva, buscando garantir uma descendência que vai glorificar e invocar o nome do Senhor. E a gente faz isso para aquelas mulheres que são casadas e têm filhos, sendo fiéis em ensinar os caminhos do Senhor aos seus filhos. E para aquelas mulheres que não têm filhos, buscando ter filhos espirituais, ou seja, discipulando, mentoreando, ajudando outras pessoas a invocarem o nome do Senhor. Esse é o nosso chamado. Eva, ela foi a mãe das nações. Ela foi a primeira mulher. E nós podemos olhar para ela como um exemplo de uma mulher que, apesar de um grande pecado que ela cometeu, o Senhor a trouxe de volta e a ensinou a confiar nele. E ela também aprendeu a esperar em Deus. Provavelmente no momento que ela ouviu a notícia da morte do seu filho Abel, o coração dela deve ter ficado muito triste. Não só de ter perdido um filho, mas de se perguntar o que aconteceria agora com a descendência dela. E nesse ponto ela foi sábia em não querer um atalho ou cair no desespero nem nada disso. Mas ela confiou no Senhor. Ela confiou que Deus iria manter a promessa dele, a promessa de Gênesis 3:15. E a gente sabe que esperar não é algo empolgante. A gente não fica animada quando a gente ouve que a gente tem que esperar alguma coisa. Mas quando a gente espera, a gente vê uma grande recompensa a partir disso. Mesmo que a gente não veja com os nossos próprios olhos, a gente vê com os olhos da fé. Ou seja, em Hebreus 11, a gente lê sobre pessoas que não viram a completude da promessa de Deus. Ou seja, Eva não viu até onde a descendência dela chegou. Ela não viu o Senhor Jesus aqui na terra. O fato dela ter esperado em Deus e Deus ter dado a ela o filho Sete, e Sete ter sido um filho que foi fiel a Deus e que a descendência dele se tornou a descendência daqueles que invocavam o Senhor, com isso a gente também vê a importância de esperar. E quando a gente fala sobre esperar e esperar no Senhor, pode ser que você tenha se lembrado de Abraão. A gente lembra que Deus fez uma promessa a ele de que ele seria o pai de grandes multidões, que ele teria tantos descendentes quanto estrelas do céu e areias do mar. Mas acontece que ele quis ajudar a Deus de alguma forma. Então ele foi e teve um filho com a sua escrava, Agar, e a partir daí nasceu Ismael. Mas depois, quando ele aprendeu a esperar, ele teve o filho Isaque, o filho da promessa. Isso é interessante para a gente ver que tanto Eva quanto Abraão falharam em algum ponto na sua vida. Eva comendo o fruto proibido e Abraão querendo encurtar o caminho e acabou tendo o filho Ismael, que se tornou um grande inimigo do povo de Deus. E o que a gente vê com isso é que quando eles escolheram acreditar nas mentiras de Satanás, quando eles escolheram a incredulidade, eles caíram em pecados bem amargos. Mas no momento que eles escolheram confiar em Deus e confiar na promessa que ele fez, eles viram recompensas maravilhosas. Eva viu Sete e Sete viu Enos, que foi o pai daqueles que invocaram o Senhor, e Abraão viu seu filho Isaque, e a partir daí a gente vê todo o povo de Israel. Olha só que coisa maravilhosa! A gente pode confiar nas promessas de Deus, porque no momento que a gente tenta atalhos, no momento que a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, nós vamos sem dúvida cair em grande tristeza, porque o pecado sempre tenta nos enganar, dizendo que se a gente experimentar dele, desse jeito a gente vai encontrar alegria. Só que ele não faz isso. O pecado é um mentiroso, porque ele fala que vai nos dar alegria, mas ele só nos dá tristeza e desespero. Mas quando a gente confia nas promessas de Deus, mesmo que seja difícil no começo, a gente vai encontrar grande alegria. E olha só que coisa maravilhosa.
Quando a gente ama ao Senhor Jesus, a gente vai querer obedecer a Ele. E quando a gente obedece a Deus, a gente encontra alegria nele. Quando a gente encontra alegria, mais a gente ama, mais a gente obedece, mais a gente encontra alegria. É esse ciclo maravilhoso que cada cristão é convidado a experimentar. E desse jeito, a gente pode aprender tanto com Eva e com Abraão, com Sara, sua esposa, que foram pessoas que passaram por um momento de incredulidade, mas que depois, quando eles passaram a confiar nas promessas de Deus, eles encontraram grande felicidade e na fidelidade deles, a descendência do Senhor Jesus veio. E o Senhor Jesus, ele é aquele que feriu a cabeça da serpente. Então, nós fazemos parte do povo de Deus, nós podemos e devemos ser fiéis em esperar no Senhor, confiar nas promessas dele e amar a descendência da mulher, porque nós somos parte dessa descendência. Nos esforçar para que as próximas gerações também sejam daqueles que vão invocar o nome do Senhor, para que eles possam aprender a olharem as vidas dessas pessoas da palavra do Senhor, para que eles possam aprender os caminhos do Senhor, porque dessa forma a descendência do Senhor Jesus vai continuar crescendo e assim o povo de Deus vai crescer e vai prosperar. Então, a nossa pergunta do dia vai ser: qual outra mulher da Bíblia é um exemplo para você? Comenta aqui embaixo pra gente estar aprendendo umas com as outras, porque esse é um assunto muito legal. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.